Um dos princípios de interpretação sobre as profecias de Mateus capítulo 24 é saber que todas as profecias que estão ali, os eventos, acontecem em ordem cronológica, uma coisa após o outro. E vimos que os primeiros eventos que acontecem antes do fim desse mundo são, primeiro, surgimentos de falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muitas pessoas. Após isso surgirão problemas na natureza. Desastres como terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, e tudo isso arrebataria a vida de milhares de pessoas. E vimos que o clima no qual estamos vivendo atualmente, na verdade, são apenas os princípios das dores. Coisas piores acontecerão. Agora, quando a gente vê a corrente profética aqui que está em Mateus capítulo 24, o próximo evento que acontece é aquilo que está no versículo 9. O versículo 9 diz, então. O que significa essa palavra então? Então é um marcador de tempo. Aconteceu uma coisa, então depois disso acontece aquilo. Aconteceu isso, então depois acontece o outro. Ordem cronológica. E a palavra que mais se repete em Mateus capítulo 24 é então, porque nos mostra que uma coisa vai acontecendo após a outra. Então, aqui no versículo 9 diz, então os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, Jesus disse, olha assim, vai acontecer então, vão surgir os falsos cristos, vão ter esses problemas aí na sociedade, destruição e tudo isso. Então, ou seja, depois que surgem esses falsos cristos, depois que surgem aí esses problemas de destruição nesse mundo, essa crise, vai acontecer o seguinte, falando aqui para os seus discípulos, para a sua igreja, vocês, disse aqui, serão entregues para serem perseguidos, vocês serão condenados à morte, vocês serão odiados, todas as nações, os vão odiar por causa do meu nome. Olha, isso aqui é muito importante. Assim como aconteceu na época de Elias, acontecerá no tempo do fim. O que aconteceu na época de Elias? Havia um problema muito sério. E o problema principal tinha a ver com a adoração. O povo de Israel foi motivado e levado à falsa adoração. Eles adoravam a Baal, que era o sol. Jezabel, uma mulher pagã, influenciou o rei, o poder político daquela época, e ele obrigou os israelitas a adorar falsamente ao Deus Baal. Então o povo de Israel desviou seu foco do verdadeiro Deus e foi para o falso Deus. Agora, ali Deus chama a Elias. E Elias aparece aqui com uma mensagem especial. Ele vai pregar. E uma das mensagens que Elias fala aqui para o rei Acabe, ele diz, olha, esse problema que está acontecendo aqui é por causa do pecado ao qual você induziu o povo. E realmente estava se cumprindo aquilo que a palavra disse, olha, quando eu cerrar o céu, se não enviar a chuva e tudo isso, será por causa do pecado de vocês. Ou seja, toda a calamidade, a crise que estava acontecendo em Israel, fome, a terra não produzia mais nada, problemas econômicos, conflitos de guerra com as outras nações, enfim, todos esses problemas eram por quê? Porque o povo de Deus tinha se desviado de Deus e começou a adorar o Deus Sol, Baal. Só que Acabe, o rei, em lugar dele reconhecer e dizer, olha, se realmente a gente errou, pecamos, devemos nos consertar os nossos caminhos, ele disse, não, tudo isso que está acontecendo é por causa de você, Elias. É você que está trazendo todos esses males, esses problemas aqui. Se eu acabar com você, acabo com todos os males, com todos esses problemas. Ou seja, quem é culpado por causa de todas essas calamidades que está acontecendo ali? Elias. Elias que é fiel, Elias que está guardando os mandamentos de Deus, Elias que está sendo o homem usado por Deus, ele é culpado de todas essas calamidades.
Assim será no tempo do fim. Diante de toda essa crise, essa calamidade, a igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé, o testemunho de Jesus, eles serão culpados por todas essas catástrofes. Mas como é que a igreja vai ser culpada? Há um capítulo nessa série que vamos estudar, que tem como título aqui, Panorama Profético. E vocês vão entender como que isso se cumpre. Tá? Os grandes líderes religiosos, o papado e os poderes políticos se unem em um ecumenismo para encontrar uma solução a todos esses problemas, essas crises que está acontecendo. E, na verdade, atualmente já existe esse movimento. Existem vários congressos, reuniões importantes de grandes líderes que eles se reúnem e dizem, olha, o que vamos fazer agora? Olha, tem o tema do câmbio climático. Tá? Grandes autoridades estão aí, liderados pelo Papa. O que vamos fazer? O mundo está se acabando, está se destruindo. Os valores da família estão aí todos pervertidos. O que esse mundo precisa? E todos estão concordando que esse mundo precisa o quê? Precisa de descansar. As famílias precisam ter um tempo para passar juntos. Tudo é só trabalho, o trabalho não precisa descansar. O mundo precisa respirar, há muita poluição. Enfim, existe um movimento por trás de tudo que finalmente se está trabalhando já na mente das pessoas, de que as pessoas têm que se unir e têm que ter um dia para isso, que seria o domingo. Nós vamos ver nas próximas lições como isso vai se tornar assim real. E as calamidades vão piorar e com o tempo, vão culpar o povo de Deus, que guarda o sábado, porque eles guardam o sábado, não guardam o domingo. Então, olha, todo mundo já se uniu, todo mundo está fazendo sua parte, mas esse grupinho, eles são diferentes, eles não se unem, eles não querem guardar o domingo, querem guardar o sábado, e os problemas estão aí piorando. Essas coisas que estão acontecendo aqui, esses problemas, é por causa desse grupinho que é diferente. Vão culpar a igreja adventista. Olha, eu quero ler para vocês aquilo que está no livro O Grande Conflito, na página 590. Disse aqui, ó: e então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Olha o que Satanás vai fazer. Ele vai induzir para que as pessoas, as autoridades, eles pensem que se esses problemas, essas crises estão acontecendo é por causa daqueles que servem a Deus, esse grupinho que guarda o sábado. A classe que provocou o descontentamento no céu atribuirá todas as suas inquietações àqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Nós seremos culpados por todas essas transgressões, assim como foi Elias. Satanás dá sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado à transgressão do domingo, tensionando aplacar a ira de Deus. Esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. No começo é só assim, aos poucos. Vamos ter um momento de oração para as famílias. Eu lembro aqui no Brasil que durante essa epidemia do coronavírus, grandes líderes religiosos, eles falaram, olha, vamos ter um dia de jejum e oração, onde todo assim, o povo cristão do Brasil vai se unir para orar. E sabem qual dia escolheram? O domingo. Assim será no futuro. Mas haverá um grupinho que vai guardar o sábado, eles vão ser culpados de todos esses eventos, por todos esses desastres que vão estar acontecendo. E quem induz a esses grandes políticos a terem essas interpretações é Satanás. Ele está por trás de tudo isso. Agora, o que vai acontecer diante de tudo isso? Eu fico pensando no seguinte. Hoje, por exemplo, aconteceu algum caso de uma pessoa, por exemplo, ser julgada por problemas de racismo. Estava lá no shopping, foi xingado aí de racismo, enfim. Alguém gravou, isso se torna o que agora? Isso se torna público. Todo mundo depois fica falando
nos jornais, no YouTube, em todo lugar. Isso se torna notícia. Assim será naquela época, naquele momento que a igreja seja culpada, que o povo, que as pessoas fiquem falando, olha, esses problemas estão acontecendo por causa daqueles que guardam o sábado. Esse grupinho, então todo mundo vai começar a falar dessa igreja. Hoje, existem muitos ainda que não ouviram falar dos adventistas. Eu lembro, por exemplo, alguns anos atrás, quando Donald Trump estava na sua campanha para ser presidente dos Estados Unidos, alguém lhe perguntou, ele falou sobre os adventistas, né? E ele disse, olha, os adventistas, quem são eles? Não conheço. Então tem muita gente que não ouviu ainda falar sobre os adventistas, nem sobre os ensinamentos que acreditamos. Mas naquele momento, todo mundo vai estar falando. E aí vai se cumprir aquilo que está em Marcos capítulo 13, versículo 9. Lembrando para vocês que outro princípio de interpretação das profecias de Mateus 24 é comparar com aquilo que está nos outros evangelhos sinóticos, em Marcos e Lucas. Porque eles falam também os mesmos eventos, só que eles acrescentam alguns detalhes que não estão em Mateus. E, por exemplo, falando sobre esse momento que a igreja de Deus será culpada, Marcos disse o seguinte: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão açoitados nas sinagogas, por minha causa, vocês serão levados a presenças de governadores e reis para testemunharem diante deles. O que disse aqui agora Marcos? Vocês vão ser odiados, vocês vão ser culpados, vocês vão ser assim rejeitados, criticados, mas vai ser nesse momento que vocês vão ser levados diante de governadores, políticos, autoridades. Para quê? Para testemunhar a sua fé. Eu fico pensando nesse momento quando a igreja esteja sendo criticada, todo mundo esteja falando sobre essa igreja, os nossos teólogos, pastores, líderes, leigos, enfim, todo talvez passando no Jornal Nacional, na TV aí, olha, aqui está líderes representando a igreja adventista, vocês são acusados disso, aquilo, por que vocês insistem em guardar o sábado? Vai ser o momento que a gente vai testemunhar sobre a nossa fé, será uma oportunidade de pregar. Disse aqui no livro Testemunhos para a Igreja. Eu não consegui essa citação em português, estou citando aqui da fonte original, que é Testimonies for the Church, volume 6, páginas 128 e 129. Lá disse o seguinte: teremos que comparecer perante os magistrados para responder pela nossa lealdade à lei de Deus, para apresentar as razões da nossa fé. E os jovens devem entender essas coisas. Olha, vai chegar um momento quando realmente vamos ser provados, vamos apresentar razões da nossa fé. Por que somos adventistas? Por que guardamos o sábado? Por que não nos unimos nesse ecumenismo de guardar o domingo? Os jovens da nossa igreja deveriam ficar sabendo dessas coisas. Me preocupa que os jovens saibam muito de música, de futebol, de filme, e não sabem os eventos finais. É importante a gente conhecer essas questões. Senão, como é que a gente vai defender as verdades que acreditamos? Vai chegar esse momento. Disse mais aqui em outro livro chamado Fundamentos da Educação Cristã, página 217. Não sabeis a que responsabilidades podeis ser chamados. A gente nem imagina aonde vamos ser chamados. Ignorais aonde vos poderão convidar a ser testemunhas da verdade. Muitos terão que se apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis, presidentes de países, diante dos doutos da terra, os PhDs, os grandes teólogos. Para quê? Para responder por causa da nossa fé. Os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e assim dar razões definidas da fé que possuem. Se alguém te pergunta, te leva lá, você está, por exemplo, está sendo julgado. Por que você é adventista? Por que você guarda o sábado? Porque se Jesus já mudou para o domingo, por que você insiste fazendo isso, aquilo? Você está preparado para você mostrar diante das pessoas por que você é um adventista do sétimo dia? Vai chegar esse momento. Disse mais. Aqueles que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não vão ser capazes de expor as Escrituras.
Se hoje eu não sei, hoje nem sei por que eu sou adventista, nem sei por que eu guardo o sábado, como que eu vou defender minha fé diante dos grandes magistrados, diante das pessoas? Alguns podem dizer, olha, tudo bem, esse dia vai chegar, mas aí vão chamar os pastores, né, os teólogos. É para isso que tem teólogos e pastores. Nós, os membros da igreja, não. Falso. Disse, olha aqui, ó. Muitos dias vão ficar confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. Que ninguém imagine que não precisa estudar, visto não ter de pregar do sagrado púlpito. Não sabeis o que Deus pode requerer de vós. Ah, eu não preciso, não. Eu não, nunca vai chegar esse dia. Não, tu não sabes daquilo que Deus vai requerer de você. Por isso diz, olha, que ninguém pense que não precisa estudar. E é por isso que estamos fazendo essa série de estudos sobre profecias. Estamos colocando aqui no YouTube, no Facebook, para quê? Para que você aprenda, saiba, se prepare. Tem que estudar. Então muita gente diz, oh, eu não gosto de ler, não gosto de estudar, isso, aquilo. Mas como é que sem estudar vai permanecer firme? Não vai conseguir. Tem que estudar. Ah, porque eu não prego no púlpito, porque eu só vou lá na igreja, sento no meu lugar, sou um membro de banco, eu não preciso, falso. Tem que estudar. Todos somos chamados para isso. Todos vamos ter que testemunhar. Em um menor grupo ou maior, mas todos somos chamados a sermos testemunhas. Aqui no livro Eventos Finais, na página 209, disse assim, ó. Agora não parece ser possível que alguém tenha que ficar em pé sozinho. Hoje parece até inimaginável. Mas se Deus alguma vez falou por meu intermédio, esse tempo chegará, onde seremos conduzidos perante assembleias, concílios, perante milhares de pessoas, por causa do nome de Deus. E cada um terá que apresentar a razão da sua fé. Olha, hoje pensamos, olha, eu sozinho lá na Corte Suprema, diante dos juízes, dos magistrados, parece doido, né? Mas disse, esse dia vai chegar. Vai. Perante milhares de pessoas, disse, vamos testemunhar sobre a nossa fé. Seremos julgados. Não vai ser um clima bonito aí, olha, ensina-nos aí, nos dá um estudo bíblico. Não, será um momento difícil, você está sendo julgado. Todo mundo está zombando, criticando você. Então, disse, haverá a mais severa crítica de toda a posição assumida em defesa da verdade. Por isso precisamos, disse aqui, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Por que você é um adventista? Eu lembro, algum tempo atrás, um pastor adventista lá nos Estados Unidos, se eu não estou errado, era Estados Unidos mesmo, assim, ele foi convidado para participar de um programa de TV. E ele foi lá. E também foram convidados outros líderes assim, protestantes, inclusive sacerdotes católicos. Tá? E tinha aí vários pastores, teólogos de outras igrejas. E perguntaram para o pastor adventista, eles disseram assim, você pode procurar no YouTube, viu, esse vídeo, coloca aí pastor adventista sendo zombado, alguma coisa assim, em um programa, você vai encontrar. Mas assim, perguntaram para ele, né, o que vocês adventistas acreditam? Por que vocês são adventistas do sétimo dia? E ele fala, olha, nós somos adventistas porque acreditamos no advento de Cristo. Por isso que a palavra adventista vem de advento. A nossa maior esperança é o cumprimento de João 14, 1 ao 3, onde diz que Jesus voltará para nos levar para o céu. E nós aguardamos esse maravilhoso dia quando Jesus virá com milhares e milhares de anjos para levar seu povo lá para o céu. E aí o povo começou a dar assim algumas risadas, tá? E um deles, inclusive, falou para ele, mas vocês acreditam nessas ideias mesmo? Assim, zombando. E ele disse, sim, porque está na Bíblia. E nesse momento o sacerdote católico, ele fala e disse o seguinte, ó, é porque vocês, os adventistas, vocês não sabem interpretar as escrituras. Vocês se interpretam errado. Há um novo método crítico através do qual se estuda as escrituras. Tá? Se vocês estudassem assim, vocês não acreditavam nas coisas que vocês estão acreditando. E qual é esse método crítico, esses métodos que a maioria das pessoas usam, assim, os grandes teólogos? O que você lê não é assim. Não existe verdade absoluta, é relativo.
E eles aí, tudo que vocês veem nas escrituras é com um olho crítico. Não é assim, não. A gente tem que ver quais fontes foram usadas para fazer isso. Não é isso que o profeta queria, não é assim. Ou seja, a própria Bíblia deveria se interpretar. Mas as grandes interpretações dos teólogos modernos fogem de tudo isso. E é isso que esse sacerdote fala. E no momento que ele disse assim, olha, vocês não sabem interpretar as escrituras, isso, aquilo, todos os outros que estavam ali começaram a bater palmas, falar isso aí, isso aí. E o pastor adventista sendo humilhado. E ele começa a falar mais algumas coisas e ele sendo zombado. E eu fico pensando em como será o momento quando a gente esteja assim diante desses grandes teólogos, magistrados, protestantes que não acreditam no sábado, que não acreditam, por exemplo, sobre essa verdade fundamental do sábado, né? Porque esse vai ser o tema central de toda a discussão. Estaremos preparados? Hoje é quando devemos estar nos preparando, porque esse dia vai chegar. Será um momento difícil, queridos irmãos. Por isso disse ali, ó, eu repito mais uma vez esse evento. Mateus 24, versículo 9. Então vos são de entregar para seres atormentados. Momento difícil, irmãos. Angústia. Vocês vão perceber que existem dois momentos de angústia. Esse aqui é um momento de angústia prévio, e depois do decreto dominical vai ter a grande tribulação, assim, o tempo de angústia final. Mas esse aqui é prévio. Aqui diz, olha, matar-vos-ão. Se disse matar-vos-ão é porque vamos morrer. E realmente, irmãos, nesse período, muitos adventistas morrerão por causa da sua fé. Vão ser condenados à morte. Jesus disse, por causa de meu nome. Não por fazer alguma coisa errada, não por cair em apostasia. Por causa do nome de Jesus, disse, seremos entregados, atormentados, morreremos. Mas Jesus nos advertiu que esse dia chegaria. Agora, queridos irmãos, o inimigo ele é muito astuto. Vocês vão ver que ao longo de todo esse período do tempo final, ele vai se colocar muitos enganos. Na nossa próxima lição, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas ideias que o inimigo semeou, como, por exemplo, a ideia do futurismo, do arrebatamento segredo, muita coisa ali que desvia as pessoas das escrituras e os leva a esperar uma coisa que nunca vai acontecer, tá bom? Mas quando a gente foca nas escrituras, vai chegar esse momento, vamos ser perseguidos, vamos morrer, vai chegar esse momento. Mas o que mais me chama a atenção agora, irmãos, eu quero terminar esse estudo de hoje falando sobre a maravilhosa esperança. Em Marcos capítulo 13, versículo 11, ali há uma promessa para nós, quando cheguem esses momentos. Diz assim, ó, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com aquilo que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Olha aqui. Não está dizendo que a gente não tem que se preparar, devemos nos preparar. Mas também não devemos chegar a um ponto de ficar angustiados, assim, ao ponto de ficar desesperados. Não. Faça a tua parte, se prepare, estude. Mas nesse momento seremos ajudados pelo Espírito Santo. Ele falará através de nós. Ele vai nos ajudar a lembrar as coisas que estudamos, essa série, por exemplo. É o Espírito Santo que vai te ajudar a lembrar, você vai falar, agora eu lembro, isso ia acontecer mesmo, é verdade. É por isso que guardamos o sábado. Eu lembro de um sermão disso, aquilo. Você vai lembrar. E assim você vai testemunhar diante desses grandes teólogos aí, desses grandes líderes políticos. Disse mais aqui em Lucas capítulo 21, versículo 14 e 15. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com aquilo que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Olha que promessa maravilhosa. O Espírito Santo vai te dar ideias, você vai lembrar coisas, às vezes simples, mas profundas, e os grandes teólogos ali vão ficar aí com a boca aberta, sem saber o que responder. Você será usado pelo Espírito Santo. E sabe por quê, queridos irmãos? Porque será a grande oportunidade para a gente mostrar para o mundo quem são os adventistas do sétimo dia, falar sobre a verdade do sábado. Mais para frente a gente vai falar sobre a mensagem dos 3 anjos.
Será grande oportunidade para a gente falar sobre a tripla mensagem angélica de Apocalipse 14. Será um momento difícil, muitos morrerão, darão a sua vida, mas o evangelho vai alcançar a muitas pessoas. Eu termino lendo para vocês aquilo que está aqui no livro Maranata, o Senhor vem. Na verdade é uma devoção matinal, escrita por Ellen G. White, e ela disse aqui no dia 1º de setembro o seguinte: o Senhor dará aos discípulos, aos seguidores, nós, uma língua e sabedoria que seus adversários não poderão contradizer, nem resistir. Os que pelo raciocínio não podiam vencer os embustes de Satanás, darão um testemunho afirmativo que desconcertará homens pretensamente cultos. As palavras sairão dos lábios dos indoutos, com tão convincente poder e sabedoria, que haverá conversões para a verdade. Milhares se converterão pelo seu testemunho. Disse, meus irmãos, que vamos ter uma língua e uma sabedoria incrível. O Espírito Santo nos usando. Lembra na época de quando aconteceu o Pentecostes e os discípulos começaram a falar e as pessoas diziam: uau, mas como que eles falam essas coisas? Esses não são esses simples pescadores aí, mas como que falam da maneira que estão falando? O Espírito Santo vai nos usar. Disse aqui: milhares de pessoas se converterão pelo seu testemunho. Esse dia vai chegar. Mas esse momento também será um momento difícil, porque será um momento quando vai acontecer uma grande e terrível sacudidura na igreja adventista. Aí se cumprirá aquilo que está em Mateus capítulo 24, versículo 10. Como que vai acontecer essa sacudidura? Essa sacudidura, queridos irmãos, será um momento quando muitos vão sair da igreja, vão se escandalizar por várias questões. Mas isso será será um tema da nossa próxima lição. Então se prepare, que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa que esteja firmado na palavra de Deus, que desde agora o Espírito Santo te use e te capacite, porque você será chamado para momentos importantes para testemunhar de Cristo. Através das tuas palavras, dos teus testemunhos, milhares de vidas serão impactadas. É para isso que Deus nos chamou. Eu fico lembrando agora de Esther. Esther pensava que talvez a sua vida não tinha um propósito especial. Mas mais do que eu lhe disse: olha, quem sabe, Esther, se para um momento como esse você foi chamada, escolhida por Deus. Todos vocês que estão ouvindo aí essa mensagem, quem sabe se Deus está permitindo que você ouça essa série, para que você se prepare para um dia você testemunhar de Deus. Você gostaria que Deus te use? Então vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, temos grande responsabilidade, Senhor, sobre cada um de nós. Sozinhos estamos perdidos, mas queremos que desde agora o Teu Santo Espírito nos capacite, para que quando for preciso, Senhor, falar do Teu amor, da Tua verdade, estejamos prontos e dispostos a fazer. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa série, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Próximo estudo, a grande sacudidura na igreja. Não perca, viu? Até mais.